Ou porque ela acordou 4 horas da manhã, né, Ricardo? Tem essa também. Então, né, tem esse fator, né, cara? A gente Seguinte, depois de. Caralho, cara. Tenso. O Mil concluiu sua jornada. Confesso que por essa eu não esperava. Ironicamente, eu esperava. Conhece o BG dele, né? Você leu o BG, você leu os contos. Então. Não, eu não li. Não, não, tô falando do Corvo. É que nem Ah, o tá. Mil. Por que tu acha que o Mil tava andando escondido na cidade? Porque as 6 famílias iam olhar pro Mil e falar: olha ali o prisioneiro de 50 milhões de anos atrás. Então, o Mil. O sacrifício do Mil é muito mais bonito do que ter uma. Assim, foi altruísta, heróico e emocional. Poético. E do cara que. E do pau no cu. Ah, cara, eu só fiquei puto, cara, que eu não tive a chance de dar uma enciclopédia pro Ryzen. Pra ele aprender a discernir tigre de macaco. É foda. Cara, pra ele podia olhar pra um Kemono de elefante e falar: olha, macaco. Foda-se. Então, é que ele assistiu muito Yu-Gi-Oh, cara. E a frase Eu vim preferida ver dele o era: macaco. exato. Cara, que pergunta tola, Ricardo. É claro que é DC. Igor. Porra, mas foi de tobogã. Igor. O pau tá torando, Igor. É. É Kemono enfrentando. Senhor Dozetos enfrentando um Oni Quimera. É Mil que a essa altura. Bom. É. É a outra correndo nos corredores. A Hitomi correndo nos corredores junto de um maluco buscando o irmão dela. É o seu dragão saindo pensando assim: beleza, hora da batalha, acabou. E um monte de gente fugindo do clã Arata. Uma guerra. Enquanto você está diante da mira. E ela tava vindo me atacar. Exato. E ela, depois de juntar as mãos. Sabe aqueles vários quadros que tinham ali na sala? Basicamente todo o castelo é bem decorado com esses quadros. Os quadros dela, cara, eles começam a flutuar, certo? Ficam voando de forma fantasmagórica e Enquanto isso, quando essas coisas começam a flutuar e tudo mais, a outra ela tá com cara de ódio. Ô, Tai, calmamente, ele se levanta. Ele retira aquela parte preta que é a parte por cima da roupa, então ele volta com a normal. Ele coloca a máscara de Daigu e tá ali esperando. então, através dos quadros, depois que aqueles quadros começam a flutuar e ela ainda tá com as mãos juntas ainda olhando pra você, com expressão de raiva, a ação delas faz com que aqueles quadros, cara, dois deles são quadros que estão que eles ficam em branco, tá? Ao todo a quantidade de quadros aqui são 8, tá? 8 Sim. quadros, dois deles ficam em branco, se tornando a tinta quase que se desprende totalmente, tomando a forma como uma esfera preta no interior da tela que ficou em branco. Então, esses dois quadros disparam essa quantidade de tinta nanquim em você. Ok. Posso desviar?
Sim, você pode fazer um teste difícil de agilidade. É bem veloz o tiro. Beleza. Beleza. Vamos ver. Vai que é. Cadê aqui? Eu troco pelo meu dado. Beleza. Uma esquiva. É crítico, tá? Ah, tá. Então, se tu troca e fica crítico, então tu esquiva dos dois. Ele vira e fala com essa sua expressão, Mira. Achei que nobres pelo menos manteriam a classe durante uma luta. Ela... E Cole, eu tô com a máscara da Igu colocada e eu quero fazer um Intimidation, Pode ir. Pode ir. juntando as 3 auras. Ah, pra fazer aquela aura de tigre demoníaco da porra. Só que É, não é cara. 3 auras, é só 2, tá? Você e do tigre, o dragão tá lá. Não, mas a outra aura é do Daigu, cara. Ah, sim, sim, de fato, é. De fato, de fato. Pode rolar seu Intimidate. Somado, tá? Ok, Funcionou. se é somado, então adiciona mais 40 nisso, dá um total de 78. Claramente Com crítico. o ódio dela agora tá... Não é ódio, não é raiva. É medo e... hesitação e medo. Mas ainda ela não... Ela ainda continua com as mãos juntas ali. Tipo, tua primeira ação de movimento funcionou perfeitamente. Ela vai ter debuff nas suas ações, contra-ataques e ataques. É isso que eu queria, dale. Então, o Tai gentilmente tá com o quadro. Um 4. Um dos quadros. Perfeito. Pode rolar seu ataque. Ô, caralho. Ah, pra ter mandado GIF. Mas só tranquilinho. Peraí, primeiro combate do dia ainda tem que copiar as coisas. Nos D8 foi um crítico, 2, 3. Foram 4 críticos. Contra um quadro, não é? No caso, isso é um golpe com a sua Wakizashi, é isso? Não, é com a Sai foice. mesmo. Ah, Lembra que eu fiquei com a cabeça da foice? Eu entreguei a Wakizashi. Não, perfeito, perfeito. Ela estava escondida dentro do seu kimono. Ninguém vai revisitar um Lee. Ninguém vai revistar um Nick e já entregou as armas, né? Então. Então, né? Cara, a atuação é Exatamente. perfeita. Você consegue destruir perfeitamente um dos quadros. Nisso, quando você destrói um dos quadros, tá? Você pode rolar um Perception pra gente? Só deixa eu ver aqui quanto que é o meu valor. 20. Caralho! Você percebe perfeitamente quando você destruiu um dos quadros, dos 8 se tornaram 7. Uma pessoa do Clarata acabou de morrer. O que dela desapareceu, sacou? A voz dela sumiu. Cara, com esse Perception eu consigo sentir o pessoal do Clani? Sim. Sim. Não são os que estavam naquela sala, né? Qual sala? Em específico. Aquela cheia de corpos.
Bolo de carne moída que tava. Que o Ah, Mil abriu na sim. porta número 1. Sim, 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 sim. Alguns. Alguns É. Lee estavam ali. Alguns Lee foram mortos pelo Ryzen. Só que tem outros chegando. Tem outros chegando. E como é que eu posso dizer? Eles estão fazendo uma limpa. Entendo. Interessante. Vamos saber, vamos saber. O Tai. O Tai vira pra ela. Nira, Nira, Nira. Colocando a alma de seus subordinados em um quadro. Não consegue lutar de igual para igual. Onde Ela. está a honra Arata? Ela sorri. Nisso, quando ela sorri, claramente ela tá com um pouco de medo, mas ela ainda consegue sorrir. Ela menciona: subordinados, eles são a minha família. E fala que eles ser útil pra alguma coisa mesmo. E, cara, depois que ela menciona isso, Tai, Oi. você só sente atingindo a parte de trás da sua perna. Isso foi um ataque de oportunidade? Não, é um efeito aparentemente da habilidade dela. Uma vez por turno você leva um ataque. Enquanto houver quadros. 7 quadros sobraram, você tomou um hit. Um hit de tu perde 16 pontos de vida. Tranquilo. Você tem mais de um ataque no seu turno aqui ou foi destruir um É quadro? que uma ação foi Intimidation. Ah, é verdade, verdade. Então, turno dela. Aqueles 7 quadros a qual sobram. 7 quadros começam a se movimentar, ela separa as mãos dela, certo? Ela separa as mãos dela, ela começa a movimentar as mãos dela, sabe que nem um maestro conduzindo uma orquestra? Sim. Nisso, ela... Um outro quadro se move. Esse outro quadro, quando se move, o desenho que está sendo retratado ali também começa a se deformar. E nisso, quando começa a se deformar, cara, ele começa a tomar forma de um tipo de Baku, também chamado de Tapir. É uma criatura, assim, pra referência visual, é o Pokémon Hypno, sacou? Saquei. Quando ele forma quando ele toma a forma desse desenho, tá? Imediatamente você tem que fazer dois testes de will, aliás. Vontade. O resultado fala por si só, né? Então, né, os dois você passou perfeitamente, certo? Correto. Cara, quando você consegue fazer, sabe, você sentiu Não, que... Meu Deus. Quando você entendeu o que aconteceu, sabe, aquele rosto que se formou, quando ele olhou na sua direção, ele começou a influenciar o seu corpo para tentar fazer você sentir sono. Querer fazer você dormir. Mas mesmo assim, aquelas duas tentativas que tem natural do efeito dele, você conseguiu resistir às duas. Tá? Nisso, quando você consegue resistir às duas, esse é mais um turno, você ganha mais aquele ataque, é mais uma vez aquele maldito ataque de oportunidade dos quadros. Só que dessa vez... Se é ataque de oportunidade, eu não levo. Não é um ataque de oportunidade, é uma expressão que eu usei errado. É basicamente o efeito da magia dela, do dom inato dela, aparente. Eu tô ligado, tem razão, Gus. Se fosse ataque de oportunidade, tu defendia.
tomou um tiro de 30 pontos. Vai aumentando conforme vai passando os turnos dado, né? Isso. Beleza. Foi bem aquela lá, tá ligado? Tu resistiu o sono, conseguiu ali. Talvez isso tenha justamente diminuído um pouco os seus efeitos, justamente pra você não dormir, mas ainda toma aquele tiro que mais uma vez te atinge como se fosse um tiro concentrado de tinta, alguma coisa que te arranca sangue. Seu turno. Muito bem, pequena Nira. Acho que está na hora de começar a levar um pouco a sério as coisas. Suja a aura de fogo. Ele entra em combustão, ele olha pra ela. A propósito, você não me felicitou por ter despertado a minha voz. Mano, quando tu usa essa frase, ela olha ali, surpresa daí. O jovem tigre desenvolveu garras e presas. Não, eu apenas afiei o que eu já tinha. Só um segundinho. Oh, caralho, por que eu faço tanto combo? Porque senão não era você jogando. Você tem o ponto. Cara, sabe aquele jatinho de fogo? O Tai usa pra se aproximar dela. E quando ele se aproxima... Propulsão, né? Isso, foi um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 críticos. Cara, quando você avança... Com... no caso foi... Deixa eu ver se eu entendi. Foi propulsão, mas cheguei perto e te dou ele com a foice? Exatamente. Cara, quando você chega ali, ela é obrigada a usar dois quadros. Dois quadros vêm ao auxílio dela, sabe? Avançar automaticamente para tentar ir na frente e bloquear o ataque. Mas no resultado, quando você atinge e corta e ocorre uma explosão de fogo azul, só tá tendo fogo azul, se eu não me engano, porque o fogo gel não dá, porque o Xiang tá lá torando. Não, e essa é uma habilidade que vem do Lenci, que nem o Summoner vem do Xu Yang. Perfeito. Cara, quando você corta e explode, você detona dois quadros com a sua ação. E ainda assim você consegue fazer com que aquelas chamas queimem a mão dela, parte do kimono, quase pega no rosto. Só que é o suficiente para ela ser lançada um pouco para trás, abaixar, desarmou um pouco o cabelo dela. E como eu falei, quase pegou no rosto. E por consequência você, como destruiu dois quadros, você matou mais dois aratas lá. Quando ela coloca, ela imagina que ela deu um pulo pra trás, né? Sim, exatamente. Sabe como uma forma Cara, de não tomar tanta pressão da foice? Cara, quando ela coloca o pé no chão, o Tai usa de novo propulsão. Como o segundo ataque dele. E ele ataca de novo. Por favor. 1, 2, 3, 4 críticos. Foi menos dessa vez. Dessa vez, mais dois quadros. Aliás, sobraram... ela tava com 5 quadros. Ela tem que usar 3 quadros pra bloquear de uma vez aqui todo. 3 vão no auxílio dela. São destruídos. E desta vez você consegue queimar sabe a lateral do rosto? Sei. A ponto dela não saltar agora ela é lançada mesmo contra a parede. Quando ela atinge contra a parede ferida, perdendo quadros, sobrando, como eu falei, né? Antes eram 5, foram 3, agora sobram 2 quadros. Ela olha com muita raiva. É ódio e medo. Ódio e medo.
da sua pessoa, da sua persona. Ela só vê isso aqui. Ela só vê isso aqui. Agora o tiro. Não me olhe com esta carinha, Nira. Você colhe o que planta. Bastardinho. Porra. Caralho, mano. Tu só falou isso, tu sentiu aquele tiro, só que dessa vez atravessou de fora a fora, saca? Cara, como o Tai tá nesse momento cheio de raiva, ele nem se mexe. Perfeito. Ah, não, tudo bem. Então, atingiu, mas o Tai se mantém. Se mantém. Cara, 23 deu 33. Tá com quanto de vida? Eu tô com 21. Agora eu sei o que o Daimyo sentiu enfrentando o... Porra, como é que era o... Daifen? Não. Porra, o personagem do Lauf. Ah, sim, o Sig. O Sig. A mina não tá fazendo nada, mas tá me machucando. Não, lembra o que foi dito antes? Cuida com o artista, tá? O artista tem um jeito estranho de lutar. Com os 2 quadros dela que sobram e ela, cara, você queimou o rosto. Ela tá extremamente irritada com você, extremamente irritada. Tanto que, sabe, depois que você queima o rosto dela, é neste momento. Antes você tinha, Jovem Tai, você tinha sentido o Ki do Mil diminuir, sabe? Agora que o rosto dela queimou, você sente o que a voz do Mil desaparecer. Ai, não se abala. Eu imagino que eu também sinto coisa lá desaparecendo, né? O do Ryzen. O do Ryze desaparecendo. Ambos desaparecem, e como ambos desaparecem, acontece aquilo que, sabe, ela toca no rosto queimado, incrédula, só que depois disso, o cara que foi o que usou o jutsu perfeito para deixar ela mais jovem, foi tragado. O rosto dela, certo, a lateral do rosto dela dá uma envelhecida automaticamente, sacou? Parece que o seu dono não conseguiu vencer. Cara, assim como eu falei, começou a dar uma envelhecida o rosto dela. Não. Eu tô muito perto, isso não vai acontecer. Isso não vai. Minha proposta ainda está de pé. Curve-se e viva, lute ou morra. Você queimou meu rosto. Tá mais bonito assim do que com essas rugas. Chega! Ela junta as mãos. Principal agora. Cara, tu apontou a velhice dela, cara. Você falou das rugas. Oh, ela vai me atacar, correto? Sim. Olha, eu tenho a sensação que eu tenho muito mais agilidade que ela. E agora tá sobrando só 2 quadros. Ela juntou as mãos e os últimos 2 quadros estão preparando para formar alguma coisa. Você pode adiantar a ação dela. Não adianta então, Cole. 1, 2, 3, 4, 5 críticos. O Lem Si, ele implora pra você, cara, uma coisa, do jeito dele, claro, contigo, pô. Usa a sua explosão. Certo? Mágia. Cara, lamento, mas eu preciso de um troféu, Lance. O Tai vai decapitar ela, cara.
Você adiantou o movimento avançando, agora sem os quadros, porque os quadros não podem defendê-la, porque é ação dela. Os quadros estão preparando uma magia de ataque. Você passa, sabe, tu... Tá ligado que nem o Zenitsu, quando ele passa e decapita o Oni, que ele passa num jato Sei. com um rastro de fogo, de raio? No seu caso é um rastro de fogo. Você passou do outro lado e cortou. Você termina a sua ação, você tá do outro lado. Nisso, depois da explosão de fogo, ela só vê um brilho azul. Ela ainda juntando as mãos, ela olha pra trás. Quando ela olha pra trás, o que você... Cara, posso fazer uma adendo? Uhum. Cara, o Tai passa nessa velocidade. Quando a Nira se dá por conta, ela está do outro lado da sala. Mas ela não sente mais as mãos. Nem nada. E à frente ela vê o corpo dela caindo. Sabe aqueles 3 segundinhos que tem, que dizem que tem depois que a pessoa é decapitada? Exato. Dividindo, caindo a cabeça de Nira e o corpo em Não, lugares o Tai segurando na mão, Ah, você como um segurando. troféu. Segurando pelo cabelo. É por isso que ela então ela viu o brilho azul e depois o que tá acontecendo? E naquele ainda segundo ainda que tem sobre ela, Ué, ela olha aquele é pro meu corpo. kimono. Aquele é meu kimono, tem alguma coisa estranha. Ela olha pro corpo, mas por que aquilo lá? Hã? Hã? Antes dela perder totalmente a consciência, o Tai só repete: você colhe o que planta. E aí, cara, depois da sua ação, o que acontece é algo inusitado. Sabe a máscara de Daigu? Sei. Ela termina por se rachar e se desfazer. Não quer mais que eu use aquela intimidação nesse desgraçado. Ao mesmo tempo que faz um tempo enorme que ela foi desprendida daquela coisa. O monstro já morreu há mais de uma semana. Relaxa, cara, tá em outro monstro. Qual que é a diferença? Justo. Mas isso também tem um efeito poético, porque as últimas coisas que ela vê realmente, quando ela olha pra cima, tenta olhar pelo menos, é o rosto do Tai, não a máscara de Daigu. Aqueles olhos felinos brilhando. Exatamente. Narrativamente a máscara tinha que quebrar. O mestre também tinha, mas isso é outro assunto. Isso não vem ao caso! Então, você venceu a luta. E está com a cabeça dela. Está com fome, Lance? Só surge aquela aura, sabe, de fogo do tigre, e daí ele menciona faminto. Não tenho utilidades para o corpo. Preciso apenas da cabeça. Ele então ataca, cremando e devorando por completo o corpo ainda jovem de Nira Arata. E ele deixa o coisa ali devorando o bagulho. E ele calmamente caminha em direção aonde o Mil estava. Quando você vai caminhando na direção do Mil, cara, naquela direção existem... Mil, eu vou tomar uma liberdade aqui, tá? Claro, fica à vontade. Existem apenas, sabe onde estava aquela luta? Tá claramente os sinais de destruição, telhado detonado, área destruída, mas sobra apenas
Uma questão, só pra também lembrar, né, Mil, você deixou o seu eco de voz no tapa-olho, certo? Então, Tai, você. É isso que você encontra no. Jogado, sacou? O lenço Apenas a venda. é só a venda do Mil. Ele chega, ele olha para aqueles destroços. Ele vê a venda. Em seguida ele corre o olho pela imensa saída que tem ali, né? E então ele vira para onde estava aquele armário com os corpos. Ele se abaixa, sem falar nada, sem emitir um único som. Ele recolhe a venda do Mil, ele a dobra e ele aguarda. Quando Diga. ele toca, acontece aquilo? Exatamente. Ele. Sabe quando você toca na venda, cara? Automaticamente você consegue ouvir. Você ouve, sabe, como se fosse o Mil falando uma última mensagem pra você. E você vai falar. Você vai falar. É o eco É, da só sua se- voz. Desgraçado. Cara, eu só tenho uma dúvida. O personagem do Mil, até depois da morte, volta pra atazanar. Puta que eu pariu. Não. Do Mil não, do Love, perdão. Brincadeiras à Ó. parte. O Tai ele escuta a seguinte mensagem. Ele escuta a frase. Para o guardião. Boa sorte no meu lugar, garoto. Em Mãe de Danos. E você ganhou isso aqui. Você ganhou uma habilidade de Omyo Jutsu. O Purificar. Olha, interessante. Foda, foda. Bom, eu não vou negar, o Tai não tinha um apego muito grande pelo Mil, porque, tipo, porra, foi uma semana, né? É assim, tempo corrido, não mais do que uma semana. Ele só dá um sorriso. Ele só, tipo, levanta, termina de guardar, só dá um sorrisinho. Você vai me sair caro com esses dangos, senhor Mil. Mas farei o que puder. E então, ele aproveitando, aproveitando essa nova habilidade, ele segue pro armário. E eu vou fazer um combinho aqui. Porque se não combar, não sou eu. Merda, né, maluco? Ele sem usar a hora do Lance que o Lance tá papando, né? Assim por dizer. Exato. Ele estende a mão dele. E aqueles corpos, aquelas almas que foram atormentadas pelo clã Arata, sendo eles do clã Lee ou não, ele estende a mão e ele cria chamas naqueles corpos. Só que não uma chama normal, Exato. uma chama purificadora. A chama azul que guiará o caminho deles a Naraka. E dessa maneira, Tai tanto ajuda membros do clã dele como outros condenados. De uma forma ou de outra, Cara, ainda fazendo alguma das ações que o Mil mais fazia, que é libertar almas condenadas. cara, o Tai, deixa eu apelar um pouquinho pra narrativa. Ele ainda não comeu tudo aqueles dangos, ele ainda tem um palitinho. Uhum. E ele coloca junto dos corpos pra queimar. Perfeito. Essa oferenda vai ser sentida. Eu já tô vendo, vou dormir e o bicho vai puxar meu pé. Tá faltando sal nesse dango. Não vai nem acontecer isso. Não dá. Mas é só porque não dá. Tai, quando você, depois de fazer isso, quando você vira as costas para aquelas chamas azuis
estão praticamente cremando, né? Chamas purificadoras. Quando você vira as costas, é o momento que você sente que o seu clã, sabe, o Oimitsu Kido do seu clã acabou de encerrar o resto dos Aratas. Entendo. E, ok, essa minha ação vai ser depois depois que o Noob derrubar, tá? Que o Noob e a Hitomi terminarem as partes deles. O Tai, ele vai ficar no centro desse palácio. E, cara, ele vai combinar as auras de ambos do Lancy e do Shueng, mais o Ki dele. E ele vai queimar o palácio inteiro, cara. Depois que todo mundo tiver saído, ele vai queimar tudo, para que não reste nem mesmo o local onde os Aratas viviam. Exato. E eu disse que depois que todo mundo sair. Eu não disse que antes de todo mundo. Aqui é um efeito muito bonito, que é praticamente o Tai eliminando tudo dos Aratas. O nome Arata vai deixar de existir. O palácio foi queimado. Ele que entendeu mal, pô. Ele que entendeu mal. Falei da sala. Ah, ok. Então, né? Pô, cara. Quem disse que vai ter alguma coisa dentro daquela salinha? Depois, Mas é pra encerrar de uma forma poética e bonita. então, tudo é tomado pelas chamas azuis do tigre, lavando a honra do seu clã através de fogo. Então, é esse o fim de todo o arco do Zarata. Inclusive do E clã. dos Aratas.